Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos iniciando o nosso módulo 10, tá? Parte 1, onde nós vamos terminar um pouquinho aí sobre a cultura asteca, finalizar a cultura asteca com alguns textos complementares e vamos iniciar falando sobre a cultura dos Incas, tá bom? Lembrando que são aí as civilizações, né, que tiveram aqui na América, no continente americano, antes da colonização europeia. Então vamos lá, um pouco mais. Os astecas foram a principal civilização mesoamericana e uma das principais civilizações pré-colombianas. Construíram sua capital em meados do século XIV e tinham uma cultura rica que herdou elementos de diversos povos da Mesoamérica, que é a região da América Central, que corresponde a países como México, Guatemala, El Salvador e etc. Tais como toltecas e os maias. Sua sociedade era hierarquizada, cada qual possuindo seu papel específico. Hierarquia, pessoal, é que cada um possui seu papel específico, né? E aí a gente tem que respeitar e responder a essa hierarquia. Pensando numa empresa, por exemplo, você é um funcionário que responde ao seu coordenador responde ao diretor e o diretor responde ao dono da empresa, por exemplo. Então, isso é uma hierarquia, a gente tem que respeitar essa escadinha aí de comando, tá bom? Após travar guerra contra os tepanecas, os astecas ganharam força, conquistando cidades vizinhas e cobrando-lhe impostos. Sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. Sua religião era politeísta e tinha no sacrifício humano um ritual extremamente importante. Os astecas foram conquistados em 1521, após os espanhóis, aliados com outros povos indígenas, terem conquistado a cidade de Tenochtitlan, que a gente aprendeu que era a capital do México, né? Desculpa, pessoal, a capital dos astecas. Foi a capital dos astecas aí durante essa civilização. E aí, pessoal, a gente vê novamente falando aí sobre o sacrifício humano, que era algo que eles realizavam muito, né? Por conta dos deuses, né? Das crenças deles, e eles acreditavam que eles tinham que agradar os deuses para que dessem boas colheitas, bons períodos de chuva, né? Para que as plantações aí fossem favoráveis à população. A capital dos astecas, chamada de Tenochtitlan, foi construída em uma ilha que ficava no lago Texcoco, antigo lago que existia no Vale do México. O lago não existe mais, pois foi aterrado pelos espanhóis ao longo da colonização espanhola. Então esse lago, pessoal, foi extremamente importante aí para eles e para a criação da capital aí dos Incas, né? Dos astecas, desculpa, da capital dos astecas. Então era uma ilha. Eu trouxe até uma imagem para vocês verem, tá? Então aqui ficava a civilização dos astecas. Percebam que antes que eles ficavam entre os dois oceanos, né? Sendo ele o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, tá? A capital dos astecas ficava bem aqui no centro, que era uma ilha, porque ela era envolta por um lago, que é assim, ó. Essa imagem representa bem como que era a capital aí dos astecas, tá? Percebam que era dentro aí de uma água, numa terra que era dentro da água. Posteriormente, né, com a civilização espanhola, colonização espanhola, esse lago foi soterrado, ele parou de existir, tá bom? Mas lá antigamente, no século XIV, quando eles criaram aí a capital, ela era assim, envolta de água. Não era mar, tá? Era um lago dentro desse território aqui, tá bom? Que é a
América Central. Então agora nós vamos falar, né, dar continuidade aí às civilizações pré-colombianas na América e vamos falar sobre os Incas. Então vamos ver a região em que ele ocupava, como que era a cultura, a civilização deles, como que eles viviam, religião e tudo mais. A fotografia a seguir é de uma construção inca. Os incas formaram um império que ocupou grandes regiões da América do Sul e seu centro era o atual território do Peru. Neste módulo, vamos conhecer as principais características desse povo e entender qual era a importância desse tipo de construção para essa sociedade. Inclusive, pessoal, o turismo no Peru hoje é muito grande por conta dessa cidade, né? O caminho aí a Machu Picchu, que fica no Peru, que é aí a herança que nós temos da civilização inca, tá? Analise a imagem com os colegas e juntos respondam. Para que servia esse tipo de construção? Você já ouviu falar dos incas? O que você conhece desse povo? Então, a questão 1 e 2 aí, pessoal, é se vocês conheciam, se vocês já ouviram falar, né? Hoje, Machu Picchu é um lugar muito conhecido no Peru, por conta da construção, né? Da riqueza arquitetônica aí. Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso. A resposta 2, ela é pessoal, se você já ouviu ou não falar sobre essa civilização aí. A formação da sociedade inca. Os incas formaram um imenso império na América do Sul. O centro desse império correspondia ao atual território do Peru. Essa população também controlou regiões dos atuais territórios da Bolívia, Argentina, Chile e Equador. O império começou a se organizar por volta do século XIII e acabou se tornando o maior da América, com cerca de 10 milhões de pessoas. A capital inca era a cidade de Cusco, na região da Cordilheira dos Andes. Essa cidade foi construída entre importantes rios da região e cresceu lentamente. Até o século XIV, os incas não tinham o controle das regiões vizinhas e disputavam o poder com outros povos. Porém, vitórias militares modificaram essa situação ao longo do século. Os incas passaram a dominar seus vizinhos, conquistando novos territórios entre os séculos XIV e XVI. Então, aqui nós temos, né, vem toda essa civilização aqui, esse de rosa escuro, é o Império Inca, tá? Então, todo esse território aqui é do Império Inca. A sociedade inca era hierarquizada, que foi o que a professora comentou ali sobre os astecas, né? Segue aquela escadinha de para quem eu devo obedecer. E no topo dela estava o imperador e sua família. Ela tinha grande poder e suas decisões afetavam todo o império. Abaixo do imperador estavam os líderes religiosos, os chefes militares, os funcionários reais e os membros da nobreza. Existia uma camada intermediária com a participação de comerciantes, religiosos menores e outros grupos sociais que tinham menos prestígio que a camada anterior. A base da sociedade era formada pelos camponeses. Os camponeses se organizavam em comunidade que recebiam o nome de ailu. Cada comunidade tinha a obrigação de produzir uma parte dos alimentos que sustentariam o império e ajudar na construção e na manutenção de estradas e outros serviços importantes para a vida inca. Isso ocorria por meio de um sistema de trabalho obrigatório chamado de mita. Então aqui nós temos, né, a representação de um dos últimos imperadores incas, né, essa primeira imagem aqui. E aqui é uma obra de cerâmica do século XVI que representa um camponês inca. A organização do Estado e a religião. O Estado inca era organizado de forma centralizada, ou seja, o imperador tinha poder sobre todo o império. Com isso, ele podia
cobrar tributos dos povos conquistados na forma de prestação de serviços. Esses tributos ajudavam na construção de grandes cidades e edifícios importantes, como templos e pirâmides, além desse complexo sistema de estradas. Um dos exemplos de construção possibilitada pela cobrança de tributos foi a cidade de Machu Picchu. A cidade sagrada dos Incas foi construída a cerca de 2.400 metros de altitude e não se sabe ao certo qual teria sido sua função para o império. Apresentava uma divisão entre a região urbana e a rural, cerca de 200 moradias, e estava em excelente estado de conservação quando encontrada no início do século XX. Acredita-se que tenha abrigado 400 pessoas, entre elas o último imperador Inca, o Tupac Amaru, que foi o que a gente viu ali na imagem, tá? Esse aqui, ó. Morto pelos espanhóis em 1572. Então, pessoal, essa cidade que a professora mostrou para vocês, que tem no início aí do módulo, Machu Picchu, né? Ela foi construída a 2.400 metros de altitude, né? Ou seja, acima do nível do mar. E foi encontrada no século XX, em perfeitas condições, e acredita-se que aqui nela 400 pessoas mais ou menos viviam aí. Então aqui é a vista de Machu Picchu de cima, tá? No Peru. Olha, pessoal, é tão alto que as nuvens, né, estão próximas, inclusive. Com o fortalecimento do Estado, os Incas criaram técnicas complexas para as construções de casas, como a que vemos acima, em Machu Picchu, no Peru. Essa foto é de 2011, né, de uma residência e de uma casa, de uma construção dentro aqui de Machu Picchu. Os Incas eram politeístas, ou seja, cultuavam muitos deuses diferentes. Esses deuses representavam diversos aspectos da natureza, como a terra, o mar, o sol, o trovão, a chuva, entre outros. O próprio imperador também era considerado uma divindade. Eles também acreditavam que os deuses o haviam guiado até o território onde construíram sua capital, a cidade de Cusco. Os Incas praticavam sacrifícios aos seus deuses, especialmente de animais. Porém, em ocasiões especiais, também podiam praticar sacrifícios humanos. Nesse caso, os Incas sacrificavam prisioneiros de povos dominados. Então, sempre aí, né, realizando sacrifícios para as divindades, a fim de que tivessem uma boa colheita, não fossem castigados. Então, aqui a gente tem estátuas de divindades incas produzidas entre os séculos 7 e séculos 16, encontradas em Cusco, no Peru, tá bom? E aqui nós temos a máscara de jaguar inca no século 16. O jaguar era considerado um animal sagrado e por isso os incas produziam máscaras representando esse animal para usar em seus rituais. E para finalizar, nós temos aí a imagem, né, de vestígios arqueológicos de um templo inca dedicado ao deus Sol em Ingapirca, no Equador. Então essa é uma foto de 2015. Pessoal, percebam a grandiosidade, né, da arquitetura, se a gente for pensar aí em mais de 600, 700 anos atrás, né? Muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. As civilizações incas, astecas, os maias, eles contribuem muito para a história e para a gente conhecer um pouco, inclusive da cultura americana, né? Aqui, principalmente na América do Sul, é muito legal a gente compreender esses povos, como que eles viviam, a questão da religiosidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Se ficou alguma dúvida, Pro vai ter muito prazer em ajudá-los. Um beijão e até mais.